Mas olha só, Caíto, como é que você apresentaria o Choque de Cultura para quem não o conhece ainda? Um programa sobre cinema. Porque é isso. Essa resposta do Caíto Mainiero, Rogerinho, e a reação do público a ela resumem toda a proposta do Choque de Cultura. Na verdade, de certa forma, esse momento resume toda a comédia em si. Steve Kaplan escreveu o seguinte em seu livro As Ferramentas Escondidas da Comédia. O paradigma da comédia é uma pessoa lutando contra forças intransponíveis sem ter muitos dos recursos necessários para vencer e ainda assim nunca desistir. Isso diz respeito ao Buster Keaton tentando vencer uma luta de boxe sem ter nenhuma habilidade para isso, ao Chaves tentando enganar a bruxa do 71 gritando outro gato, ao Coyote caindo nas próprias armadilhas para tentar pegar o Papaléguas, ao Cavaleiro Negro de Monty Python que insiste em lutar mesmo perdendo todos os membros, ao Sean de Todo Mundo Quase Morto, aos vampiros de O Que Fazemos nas Sombras, ao Borá, ao Ace Ventura, enfim. Todos esses personagens são perdedores lutando para vencer e o modo desastrado deles de tentar conseguir o que querem é o que nos faz rir. E isso é o choque de cultura. O cenário é mal acabado, os apresentadores não têm o devido preparo, os debates são amadores, mas todos os personagens ali estão profundamente comprometidos com o sucesso do programa. Portanto, o Choque se apresenta como algo que tem tudo para dar errado, mas que se esforça para dar certo. Uma produção assim muito pequena, os apresentadores eles também não são muito hábeis, mas eles valorizam muito aquela parada. O Rogerinho, pra ele, aquele programa é muito importante. É por isso que a plateia do Bial ri quando o Caíto define o programa. Porque ele é, desde a concepção, uma piada. A própria existência dele é engraçada. Mas essa suposta incapacidade dos personagens não é improvisada, não. Muito pelo contrário. É muito mais texto do que improviso. Eu acho que as pessoas tendem a achar que é mais improvisado do que realmente é. Até elementos não verbais muito sutis que parecem acidentais são parte da construção da identidade dos personagens. Como, por exemplo, o modo como o Rogerinho sempre parece não saber para que câmera olhar. Vamos agora para os melhores momentos do filme! Solta o quadro aí, Simone! Bora, Simone! Uma outra estratégia que eles usam para construir as piadas é o desenvolvimento de raciocínios lógicos baseados em contradições. E a gente não vai tolerar preconceito aqui nesse programa, já vou logo avisando, hein? Preconceito é coisa de cigano. E além disso, eles também constroem frases que são engraçadas por sua forma e não apenas pelo seu conteúdo. Nesse momento, por exemplo, a piada é que o Renan não saberia dizer exatamente a idade do filho. A fala poderia ser só, eu acho que meu filho tem 12 anos. Mas veja como ela foi escrita. É que ele é criança. Ele tá na base dos 12 anos, tô achando já, Rogerinho. Essa é uma hipercorreção linguística, que acontece quando as pessoas querem colocar coisas demais numa palavra ou numa frase na tentativa de convencer o ouvinte de que sabem do que estão falando. Ao dizer que o filho tá na base de uns 12 anos, o Renan está fazendo uso de um vocabulário matemático que nem tem a ver com o que ele tá querendo dizer, mas na cabeça dele e de muitos tiozinhos que a gente conhece que falam desse jeito, isso passa mais confiança, mais credibilidade. Esse modo de trabalhar o roteiro revela que a equipe criativa do Choque está mais preocupada em construir personagens engraçados do que em contar a piada em si. Acompanhe esse outro trecho. Uma vez fazendo transporte pro show da banda Tribo de Já, minha van pegou fogo, Rogerinho, sozinho. Normal. E eu tinha deixado o extintor em casa, que meu filho também pega fogo direto. E aí o que eu tive que fazer? Me urinei inteiro! A conclusão, a punchline, como se diz na comédia, é o fato de o Renan ter se urinado. Esse tipo de coisa tira um riso fácil, é um humor escatológico que é até meio bobo. Os elementos realmente interessantes e mais engraçados estão no meio da piada, na construção dela. O Rogerinho sugere rapidamente que é normal um carro pegar fogo e o Renan diz que de vez em quando precisa apagar o filho com um extintor. Nenhuma dessas informações está diretamente relacionada com a narrativa principal e nem estão tentando construir expectativa para a piada final. Os roteiristas aqui não estão dando a mínima para punchline. Eles querem saber de escrever diálogos engraçados entre dois personagens bem construídos dentro da proposta do programa. E quando eu vejo um texto bem escrito assim, eu não posso deixar de imaginar o autor como alguém que não é só bom no que faz, mas que é apaixonado por isso. Aí esse cara virou pra mim, o Luiz, e falou assim, cara, eu sei uma parada que tu vai gostar. E aí ele fez uma fita cassete do Jimi Hendrix. E eu tinha um som em casa, embora ninguém ouvisse, eu botei lá. E a primeira música era Voodoo Child. Aquela música, naquele dia, eu me lembro até hoje, era uma tarde, eu cheguei da escola, eu botei, tinha ninguém em casa, eu ouvi. E aquilo me modificou
Totalmente, assim, porque eu vi pela primeira vez uma parada artística que eu falei, caralho, pode fazer isso? Pode se dizer isso? Entendi. E aí essa porta nunca mais fechou, entendeu? Abriu uma parada que era assim, você pode dizer as coisas que você sente. Você pode falar as coisas que você quer falar. Engraçado como Caíto e com certeza outros roteiristas do Choque têm essa necessidade de se expressar, enquanto a gente tem a necessidade de consumir o que eles expressam. Isso me lembra o escritor russo Lev Tolstói, que definiu a arte como um meio de comunicação entre o artista, o produto e o público. Eu acho que a comédia se encaixa muito bem nessa definição porque ela só se realiza em comunidade. O humor, enquanto produção artística, só acontece quando alguém faz outro alguém rir. Afinal, o que transforma um texto em piada é o riso. O comediante não é nada sem a plateia. E pra mim, a boa comédia é aquela que reconhece que essa relação deve ser bilateral. O Choque entendeu seus espectadores. Entendeu quem é o brasileiro. Ou melhor dizendo, quem é o homem brasileiro. E a partir disso, foram capazes de captar os sintomas culturais e linguísticos da nossa ignorância, reproduzir e ridicularizar isso. Talvez essa seja uma coisa que a gente possa aprender. Nós vivemos nessa cultura em que uma cutucada espertinha de 280 caracteres é recompensada com milhares de curtidas. Mas eu não acho que isso seja muito produtivo para a nossa sociedade. A crítica eficaz, seja ela através da comédia ou de outra linguagem, acontece quando nós nos comprometemos a conhecer o coração do outro, a assimilar a linguagem dele e assim trazer os debates para dentro do seu universo. Só assim a gente consegue furar essas bolhas sociais e semear algum tipo de reflexão em quem pensa diferente da gente.